Ok. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez nessa noite de adoração ao nosso Deus. Muito obrigado, pastor, pelo livro. Vou ler com muito carinho. Quero te dar um retorno depois da leitura também. Prazer nós voltarmos aqui neste último momento de celebração dos 87 anos desta amada igreja que também marcou a minha vida. Já disse, já apresentei a minha família, estou hoje aí, minha filha está aqui também, a Larissa, né, que eu falei tanto dela, e Davi, Letícia, que é uma nova filha, né, para nós, uma sobrinha, que é uma filha que Deus nos deu, a Kelly. E é a verdade, pastor, as ovelhas, elas caminham com a gente para o resto da vida. Inclusive, tem duas ovelhas minhas aqui, que eu tive a alegria de batizar, o Felipe e a Débora, não é isso? E eles são membros da PIB de Aimorés. Felipe está cursando a medicina na Universidade Federal aqui em Valadares. A Débora está cursando odontologia em São Paulo, né? E é uma alegria muito grande quando eu vi este casal de irmãos aqui, que vimos crescer. Lembrei, né, Kelly, eles lá aprendendo flauta doce. Felipe é um mestre na clarineta, viu? Cadê a Nadine? O dia que precisar de um mestre na clarineta, é ele. Esse é o homem, né? E a gente louva a Deus. E eu falo para ele, você é o meu médico, cara. Você é o meu médico, né? E eu louvo a Deus por sua vida, Felipe. Uma inspiração para mim também. E Deus tem feito grandes coisas na família dele. E a gente louva a Deus por sua vida, sua mamãe, sua irmã, Rebeca, o papai. Todos vocês são muito abençoados. Quero já agradecer, antes que eu esqueça, o carinho, a hospitalidade, o amor dos irmãos, as boas risadas com o pastor Hélio, casos e causos que nós contamos, um tempo muito especial, o café, o relacionamento. Na verdade, gente, uma vida relacional, uma igreja relacional, é uma igreja multiplicadora. E nós não conseguiremos ser uma igreja que vai avançar somente sendo uma igreja de evento e de programas. Todos os dias, nas casas e no templo. A igreja que é uma igreja só de programas, no templo, ela está fadada ao fracasso. Porque você nasceu para não ficar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Você precisa de relacionamento. E eu louvo a Deus porque essa igreja agora está caminhando nessa linha relacional. E eu fico muito feliz por isso. E a pergunta central é: quem cuida da sua vida? E você cuida de quem? Quem vai cuidar da sua vida? Quem vai orar com você? Quem vai chorar com você? E com quem você vai chorar? Com quem você vai se alegrar? E esse negócio de conhecer o irmão só com tapinha nas costas no templo não é ser igreja. E eu louvo a Deus por essa caminhada de avanço aí, de uma visão multiplicadora. Quero hoje pensar, hoje à noite, no tema experimentando mais de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, em Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Você deve ter pensado, será que ele vai pregar mais uma mensagem sobre Pedro? Você acertou. Você pensou certo. Com certeza, essa conferência toda é sobre a vida de Pedro. Na verdade, é sobre a sua vida. Porque a Bíblia te lê. A Bíblia não é só lida, a Bíblia relata sobre a sua vida. A Bíblia tem tesouros preciosíssimos. E você que gosta de anotar aí, anote mesmo, finque essas verdades aí no seu coração, para que você guarde estes textos preciosos da palavra do nosso Deus. Portanto, Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente deles, para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa.
tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurando-o, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso em toda a região, e levaram-lhe todos os enfermos, e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar na barra do seu manto, e todos os que tocaram foram curados. Amém! Louvado seja o nome do Senhor, por essa palavra que por si só fala, é palavra de Deus, amém? Deus, louvado seja o teu nome, fala-nos, transforma-nos, capacita-nos, encha-nos com o teu Santo Espírito. Pai, não é mais uma mensagem, não é mais um culto, não é mais um momento, é o Senhor querendo falar conosco mais uma vez, Pai. E nós te adoramos, te bendizemos por quem tu és. E Deus, tudo aquilo agora, que é o pensamento que nos tira do culto, a preocupação, a dívida, a enfermidade, o parente, o amanhã, nós lançamos agora nas mãos de quem tem todo o poder, o Senhor, lançando sobre ti toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Retira de nós as distrações, para que essa palavra entre no nosso coração, e ela escondida no nosso coração, entesourada na nossa mente, no nosso coração, ela traga frutos para a glória e honra do teu santo nome. É o que oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Jesus vem de um tempo de milagres, mas naquele dia Jesus estava um pouco triste, porque o seu primo, João Batista, ele havia recebido a notícia que João Batista havia morrido. E então Jesus se retira para orar, um momento a sós com Deus, com o Pai. O texto chega a dizer que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. O que Jesus queria com os discípulos para que eles entrassem no barco? O que estava na mente de Jesus, mesmo a despeito do fato de saber, por sua onisciência, que aqueles discípulos enfrentariam uma tempestade? O que Jesus permite, o que Deus permite, o que Deus quer, quando Ele sabe que você vai enfrentar algo difícil? O que Ele quer que seja remontado na sua memória? Que alicerce Ele quer firmar dos seus conceitos e valores da sua vida, quando Ele mesmo permite que algo venha sobre a sua vida. E é interessante olhar, queridos, então, que Jesus vai para um lugar, para uma região desértica. Ele vai falar com Deus. Os judeus tinham
algumas vigílias. A primeira vigília, ela começava às 18 horas e ia até às 21 horas. A segunda vigília, de 21 horas até às 0 horas. A terceira vigília, de 0 horas até às 3 horas. E a quarta vigília, que é esse momento que Jesus vai aparecer, era de 4 às 6 horas da manhã. A travessia deste lago de Genezaré era uma travessia que possivelmente, segundo os estudiosos e comentaristas, os discípulos fariam com um período de 2 horas. Se Jesus, no final da tarde, despede os discípulos e eles começam a remar, e de repente eles entram na embarcação e começam a remar, a ideia que dá, se era a quarta vigília, é que eles não saíram do lugar. E eu fiquei imaginando você que iniciou esse ano de 2020 com tantos planos, e começou como com um barquinho entrando no mar para navegar, e veio a quarentena, e veio a pandemia. E de repente aquela sensação de que o mundo está parado, paralisado, inerte, e você está querendo que a vida ande, você está querendo que a empresa ande, você que está na sua casa aí, que tinha negócios, planos, uma agenda para 2020, pessoas com casamentos, com sonhos, com alvos para 2020, e de repente vem uma grande tempestade. A ideia de patinar, a ideia de remar, exaustos com todas as forças e não sair do lugar. É mais ou menos o que nós estamos vivendo nos nossos dias. A ideia de que estamos remando, 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 mas nós não estamos indo a lugar nenhum. Mas o Senhor dos mares, aquele que tem um encontro com o Pai, aquele que sai e se retira para falar com o Eterno. É interessante isso, né? Jesus queria um momento com o Pai. E eu fiquei pensando assim, né? Vem tempestade, vem quarentena. Quantas horas Jesus orou nesse período? 5 horas da tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, só aí deu 7 horas. Mais umas 3 horas até a quarta vigília, que era alta madrugada, 10 horas. Eu te pergunto nessa noite, você já orou 10 horas no mês de agosto que se passou? Quantas horas você leva para falar com o seu Pai? Você não achou que você ia vir para o culto e ia apanhar já logo no início do sermão, né? Quantas horas a gente leva para falar com Deus? Quanto tempo? Porque quanto maior for a sua intimidade, maior será a sua experiência com Deus. Quanto mais tempo você passar na presença de Deus, mais Deus vai derramar, e um novo começo vai iniciar. E é interessante então olhar para esse momento e perceber que nós muitas vezes estamos assim, não atingindo nenhum objetivo, porque estamos remando, 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 e não estamos indo a lugar nenhum. Mas nós queremos mais de Deus, amém, queridos? Você quer mais de Deus na sua vida? Será que há espaço aí para Deus derramar? Porque é uma lei da física, 2 corpos não podem habitar o mesmo espaço. Quanto mais o nosso coração estiver cheio de preocupações, cheio de coisas terrenas, de alvos terrenos, de coisas carnais, de paixões desse mundo, menos o Espírito Santo vai encontrar um espaço. E eu temo que você nessa noite ainda esteja com um espaço muito pequeno para o derramar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas eu quero crer que se você veio aqui nessa noite, e Deus tem essa palavra porque você vai sair daqui por aquela porta hoje, experimentando mais de Deus na sua vida. Mas para isso os seus olhos espirituais precisam ser abertos. Por que nós devemos crer? Por que eu creria?
Por que eu confiaria? Por que seria um objetivo da minha vida nessa noite crer que o meu Deus quer que eu experimente mais dele? Qual seria uma razão pela qual Deus quer que você experimente mais dele? E usando a metáfora deste texto, você até venha andar no sobrenatural sobre as águas. É uma metáfora, é uma ilustração dos mares da vida. E vamos convir, tem onda que pega para valer na sua vida, não é verdade? Tem onda que bate na embarcação da sua existência, meu irmão, e parece que vai derrubar tudo. Eu creria que Deus quer mais da minha vida nessa noite. Seria esse o motivo? Concorda comigo? Porque Ele é o Pai que tudo domina no céu e na terra. Seria esse o motivo? Amém? Um segundo motivo, porque o nosso irmão mais velho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Seria um segundo motivo? Você concorda nessa noite? Seria um segundo motivo para a gente crer que Deus quer que nós experimentemos mais dele? Porque temos um irmão mais velho, porque temos um pai amoroso, porque o poder foi dado ao seu filho, e ele prometeu: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Judeia, em Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Primeiro princípio para você guardar nessa noite: enfrente os mares. Finque essa verdade no seu coração nessa noite. Para você experimentar mais de Deus, você precisa enfrentar os mares. Parece uma coisa simples, mas o texto vai nos dizer, veja o verso de número 22. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado. O barco da sua vida foi feito para navegar, querido. O barco da sua existência foi feito para entrar nos mares. O barco não pode ficar amarrado na areia. Barco que fica amarrado no cais não experimenta uma grande pesca, não cumpre o propósito pelo qual ele foi criado. Você não foi criado para ficar no anonimato. Você não foi criado para ficar inerte. Por isso, um primeiro princípio para eu experimentar mais de Deus é eu colocar o meu barco para navegar. E aí, aplicando isso à sua vida hoje, uma forma prática, tem gente que se ausenta dos problemas. Tem gente que quer fugir dos problemas. Tem gente que quer amarrar o barquinho dele e falar: não, eu estou correndo de problema. Eu evito confronto, eu evito pessoas, eu não quero ser machucado, eu não quero que ninguém me fira. E essa pessoa, a cada dia, ela vai se ausentando, se omitindo, e o barquinho dela fica lá, envolvido numa corda. E Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para te dizer o seguinte: tem altos mares para você navegar, mas você precisa desamarrar a cordinha que está prendendo a sua vida. Tem alguma corda prendendo a sua vida aí? Tem alguma amarra? Tem alguma cadeia? Tem algo que te tira do propósito pelo qual o Senhor te criou? Vai lá, discípulos. Vamos lá. Vamos enfrentar. E quando a gente enfrenta os mares, de uma metáfora para a nossa vida, a gente enfrenta pessoas mentirosas, a gente enfrenta mexeriqueiros, fofoqueiros, estar na igreja, estar no ambiente, estar na convivência de pessoas. Você sabia que o significado da palavra relacionamento é você ter atrito, relar? De onde vem a origem da palavra relacionamento, é você ter um atrito, é vida na vida. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase,
E aí é a grande questão, a gente não pode ir na onda das pessoas e achar que porque elas nos fazem mal, nós também vamos fazer mal às pessoas, porque John Maxwell disse que pessoas feridas ferem, mas a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase fantástica. Ela disse assim certa feita, que as pessoas que chegarem e se aproximarem dela, precisam sair melhores do que chegaram. Será que é essa experiência que as pessoas estão tendo quando elas se aproximam da sua vida? Quando tem ali, o atrito, né? Que é vida na vida, não quer dizer que é conflito. E às vezes é bom que tenha um conflito para você ser testado na paciência. Como é que você vai dizer que você é uma mulher paciente? Como que você vai dizer que você é uma pessoa de fé, se você não tiver demandas? É por isso que Paulo falou em Romanos, capítulo de número 5, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E não somente isso nos gloriamos. Gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações quando ainda éramos pecadores. Veja, você só tem perseverança se tiver tribulação. Você só vai chegar a um caráter aprovado se você mostrar perseverança. E Deus te trouxe aqui para te dizer, rema, vai, é preciso ir para as águas, é preciso enfrentar os mares. Em segundo lugar, esteja preparado para o inesperado. Viver o inesperado. Irmãos, o lago de Genezaré era um lago como piscina, tranquilo. Quem que poderia esperar, quando Jesus despediu os discípulos, vão na frente. Quem iria esperar que aquela piscina que é o lago de Genezaré, o mar iria ficar revolto? Estudos foram feitos acerca da confluência dos ventos, como se fosse um vale. Quando os ventos batiam ali, de repente, inesperadamente, e aquela surpresa, de repente, eu não estava esperando, veio uma enfermidade. A questão não é se veio a enfermidade, se veio a luta, se veio o Covid, se talvez alguém da sua família tenha pegado Covid. Amigos nossos que faleceram. Mas a questão não é o que fizeram conosco, é o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Amém, queridos? Então, ao lidar com tudo isso, prepare-se para o inesperado. Pensa em um lago como uma piscina, mas vem o vento contrário. E quando o vento contrário bate, até Cristo Jesus enfrenta, porque só houve um na terra que não cometeu pecado, foi Jesus. Mas não houve nenhum na terra que não tenha enfrentado lutas e tribulações. Nenhum. Por isso Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que me encanta neste texto, querido? Quando Jesus despede os discípulos, Ele lhes dá a garantia de chegarem ao outro lado. E eu vim aqui para te dizer o seguinte, pode enfrentar o inesperado, porque o meu mestre, o meu Deus, o meu Senhor, garante a sua chegada do outro lado. Você vai chegar seguro, você vai chegar, filho. As ondas podem se avolumar, as dificuldades podem se agigantar, mas quando você está centrado na pessoa certa, que é Cristo Jesus, Ele garante a chegada. Fico imaginando o que passou na mente destes discípulos. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Ele nos mandou vir para aqui. Num outro momento, numa outra tempestade, Jesus estava no barco, só que dormindo. Nessa agora, Jesus não estava. E Ele vem andando sobre as águas. Você já viu que quando a gente está passando por uma situação de medo, sempre tem um que põe mais medo ainda.
Por exemplo, uma barata. Quem tem medo de barata, confessionário aberto agora, levanta a mão. Quem tem medo? Não, não tem medo, eu tenho nojo, horror. Levanta a sua mão, irmão, pode ter coragem. Não, o que é isso? Eu não vou te chamar para o apelo aqui agora, só porque você levantou a sua mão, não. Não fica com medo de Jesus te chamar, porque você levantou a mão, não. Jesus já vai te chamar, fica tranquilo. Aí na hora que surge uma barata, aí surge um outro e fala assim, é barata e é voadora. E aí vem a barata com tudo. Como nesse caso aqui, é um fantasma. Quem é esse? E aí vem aquele para amedrontar mais ainda e fala, é um fantasma. Por isso, eu não posso só enfrentar os mares, viver o inesperado, mas em terceiro lugar, eu preciso entender o propósito. Terceiro lugar, propósito. O que estava por detrás? Veja comigo, queridos, os versos 35 e 36. A Bíblia diz que os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso em toda a região. E levaram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas lhes permitisse tocar na barra do seu manto. E todos os que tocaram foram curados. Não foi Jesus que mandou estes discípulos navegarem? Não foi Jesus que mandou eles entrarem no mar? Porque havia um propósito. E o que nos mantém firmes quando os mares, quando os ventos são contrários na nossa existência, na nossa vida, querida, é o propósito. É nesse momento que os mares não são eles que governam a nossa vida, que dão sustentabilidade, que dão segurança. Mas tem um outro lado aqui também. Tem gente que entra em outros mares. Jesus mandou ir por um mar e tem gente que está em outra rota. Será que é o seu caso? Jesus falou assim, olha, eu não aprovo o jugo desigual. Aí a pessoa vai e fala assim, não, mas ele é de família boa. Não, mas ela é uma princesa, você viu como é que ela é linda? Aí Deus fala assim, não, mas eu não quero que você navegue nessa rota e nesse mar. E a pessoa insiste. Ah, é? Eu te dei o recado, eu mandei você ir por essa rota, você foi por essa. Agora sofra as consequências. Porque tem um monte de gente, e que bom que tem essa juventude maravilhosa aqui nessa noite. Ei, queridão, aí da rede social, tem uma juventude aqui ouvindo essa palavra, mas eu garanto para vocês, é uma juventude que vai se comprometer com o Senhor Jesus. É uma juventude que aprende nessa noite que valores não se negociam. E não tem esse negócio de casamento missionário. Eu vou casar para converter a minha esposa, casar para converter a minha noiva. Caminhamos em rotas largas, caminhos largos, e às vezes queremos a bênção de Deus. O que mais importa, querido, é se você está no propósito, porque havia um propósito. Vão nesse barco, porque tem um monte de gente lá para ser curada. Tem um monte de gente lá precisando, carente. E quando o servo de Deus entende, quando ele está cantando, ele está tocando um teclado, ele está tocando, cantando aqui, ele está na mídia aí, passando essa projeção. Eu acho que até a igreja deveria dar uma salva de palmas hoje, agora, para essa equipe da mídia, da PIB de GV. Vamos dar uma salva de palmas para eles? Porque você está sendo abençoado na sua casa, porque tem gente trabalhando nos bastidores aqui. Eles não estão trabalhando para A ou B, eles estão ajudando a salvar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque encontramos o propósito. Entendemos o porquê, para que estamos aqui. Então as provas, os medos, as omissões, as mudanças de rota não podem impedir, ou seja, os ventos contrários não podem mudar o propósito. É lá, Pedro, que você vai chegar. É lá, Natanael, é lá, Tiago, é lá que vocês vão chegar, Tomé. Vai nesse mar que tem uma terra lá te esperando. Muita gente
tem deixado o propósito para construir a própria vida. Muita gente tem deixado a rota que Deus trilhou por causa dos seus prazeres, das suas paixões, dos seus amores. Mas como é que diz Gálatas 2:20 mesmo? Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quantas pessoas saíram da rota para saciar os seus desejos e quebraram a cara. Por isso Deus te chama a vencer o inesperado, enfrentar os mares, viver o inesperado, encontrar o propósito, mesmo que o vento seja maior. O propósito é infinitamente maior do que o vento contrário. Mas em quarto, vença o medo. Vença o medo. É interessante que o texto nos diz que Jesus foi até eles, verso 25, andando sobre o mar, mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Tiveram medo. Você sabia, querido, a palavra que aparece aqui no verso de número 27 é não temais. Encontramos na Bíblia 366 expressões não temais. Eu fico encabulado, eu fico assim, gente, encantado com o meu Deus e com a palavra de Deus. Eu fico apaixonado, sabe por quê? É um detalhe que para muitos não faz diferença, mas para mim faz diferença. Porque quando eu sei que até para o ano bissexto, Deus colocou essa frase 366 vezes na Bíblia, é para esse guerreiro, essa guerreira, esse servo, esse filho, esse amado do Senhor que você não duvidar. Porque a boa mão do Senhor todos os dias vai se estender sobre a sua vida, querido. Eu me lembro quando eu estava saindo, certo dia, numa crise. Aquele momento que você ora, fala com Deus, precisa de uma resposta. Já teve um momento assim na sua vida? Está vivendo um momento assim? Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Aquele momento que você ajoelha e que você chora e você fala e você esbraveja e você diz para Deus e você fala de quem você é, embora Deus já saiba quem você é. Fala dos seus medos, fala das suas angústias, das suas ansiedades, daquilo que te faz mal, daquilo que você não quer. Foi um momento assim. Momento com Deus, uma manhã com Deus, um a sós com Deus. E eu saía da porta da primeira igreja batista de Aimorés, e Deus me levou ao texto de Isaías, capítulo de número 43, que diz: não temas, eu sou contigo. Quando as águas vierem sobre ti, elas não te submergirão. O fogo, a chama não arderá sobre ti. Visto que você é precioso, digno de honra, eu te amei, darei a Etiópia e Sebá por tua vida. Mas houve um versículo em Isaías 43, quando eu fui lendo naquela manhã, que Deus encheu o meu peito, encheu a minha mente, encheu o meu coração. Lá em Isaías 43, 18 e 19, diz assim: olha, eis que colocarei rios no deserto, caminhos no ermo. E Deus falou assim para mim: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que vou colocar um caminho novo, vou colocar rios no ermo. Chorei, falei com Deus, precisava de uma resposta. Aí a gente acha que Deus para ali, né? Saindo da porta da igreja.
Estou saindo assim pela Avenida Raul Soares, esquina com o Coronel José Tiago. Vem um carro velozmente, correndo. Aquele momento que você olha assim, o carro, vinha um casal com uma criança. Nunca vou esquecer dessa experiência, porque ela foi emblemática na minha vida. Eu olho o perigo, o casal já estava quase que no meio da rua, o carro veio para virar velozmente. O papai e a mamãe daquela criança pegaram aquela criança assim na mão, deram saltos para trás e protegeram aquela criança. Eu assustado com tudo aquilo, mas naquele mesmo momento, sabe quando você ouve a voz de Deus nitidamente na sua vida? Deus falou assim para mim: Marcos, não temas, é assim que eu estou fazendo com a sua vida. Mas quando o perigo passou, aquele papai e aquela mamãe, agora pegaram aquela criança, um de um lado, outro do outro. Sabe quando um pai e uma mãe pega uma criança e a criança fica com as perninhas assim, no ar, assim, andando. E aquele pai de um lado, a mãe do outro, eles atravessaram para o outro lado da rua com aquela criança. E Deus na mesma hora me disse: a minha boa mão está fazendo assim com você, meu filho. E sabe por que eu estou te contando essa história? Porque Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não te deixa, que você não precisa temer o perigo. Você pode lançar o seu medo, vencer o medo, porque o Senhor é sobre a sua vida. Quantas pessoas vão procrastinando, postergando a vitória, porque estão cheias de medo. E Deus te fez, como um dia chamou Josué e Caleb, um monte de gente assim, pessimista, no meio do povo, os 12 espias, mas Josué volta, Caleb volta. E qual é a palavra mesmo que aparece sobre Josué? Porque havia nele um espírito diferente. Lembrou aí? Havia em Caleb um espírito diferente. E Josué disse: se o Senhor se agradar de nós, nós iremos e possuiremos este monte que o Senhor nos deu. A terra é boa, ela é terra que mana leite e mel. E o povo amedrontado: não, eles são gigantes, nós somos como gafanhotos. Vença o medo, vença o medo. Em quinto lugar, eu preciso ter uma vida de oração. Claro, se eu quero experimentar mais de Deus, eu preciso ter uma vida de oração. Jesus ora 10 horas. O tamanho do seu milagre que você vai receber, guarde isso na sua vida, será proporcional à sua vida de intimidade com Deus. O milagre que Deus tem reservado para a sua vida é do tamanho do quanto você dedica a Ele. Eu não estou falando de milagre de Deus transformar água em vinho, transformar a enfermidade, não. Tem muito milagre que precisa acontecer aí dentro dessa mente. Essa mente precisa ser curada. Tem milagres, queridos, que não são milagres físicos, são milagres emocionais, são milagres espirituais, são cadeias, são cárceres sem grades que insistem em prender a sua vida. Mas aprendemos com Jesus que Ele sai para orar. Jesus, verso de número 23, ao anoitecer, Ele estava sozinho. Jesus estava orando. Eu não sei se você gosta de ler ou não gosta, mas todo crente precisa ler a Bíblia, amém? Mas todo cristão precisa ler um livro chamado O Poder da Oração, do M. Bonds. O M. Bonds tem uma frase, eu já li esse livro várias vezes, e todas as vezes que eu leio eu choro, porque eu peço a Deus: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero uma vida de oração. Eu não quero, Senhor, orar na hora do almoço,
Eu não quero ser um crente que ora na hora do almoço. Eu quero ser um homem de oração. E ele diz assim: dar à oração o segundo lugar é tornar Deus secundário nos negócios da vida. Olha o que disse Charles Spurgeon sobre a oração. Orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus, e entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem mais para derramar na sua vida. Você precisa mais de Deus. Martin Lloyd Jones, no livro O Supremo Propósito de Deus, ele diz sobre a vida de intimidade no capítulo de número 14, intitulado Pelo Sangue. Ele diz assim: tudo o que vai mal na vida, neste mundo, vai mal porque não estamos bem relacionados com Deus. Ele conclui, diz Martin Lloyd Jones: não podemos ser abençoados por Deus se não estivermos bem relacionados com Ele. Seu Wi-Fi espiritual está ligado na eternidade nessa noite, amém, querido? Ou as conexões estão bloqueadas aí? M. Bonds disse: falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo maior ainda. Falar com Deus é mais importante falar com Deus sobre os homens do que falar aos homens. E se você quer um novo começo, se você vive se esquivando, e às vezes a impressão que eu tenho, querida, assim, quando eu olho para a sua face, é que você fica um pouco confrontado com tudo isso que você ouve. E na verdade é para isso mesmo. Às vezes nós nos esquivamos do que Deus quer nos dizer, nós nos esquivamos das mudanças que precisamos fazer, porque na verdade nós não queremos ouvir o que Deus quer nos falar, nós queremos ouvir a voz do coração. E a Bíblia diz o quê? Que a voz do coração, o coração é o quê, amados? Enganoso. Seu coração é enganoso. Por isso que Jesus não fazia a sua hora de oração apenas a hora do almoço. Nosso mundo entra mais em pecado por causa da ausência de Deus. Mas em sexto lugar, coragem. Diga comigo, coragem. Coragem, eu preciso de coragem. E Jesus vai dizer isso para eles: tenham coragem. Verso de número 27. E aqui, é claro que a gente que é mestre em segurar o leme, a gente fala de Pedro, né? Mas Pedro, gente, a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque ele foi o corajoso. Como é que ficou a conversa dos discípulos quando Pedro começou a colocar o pé sobre as águas? O que você acha que rolou ali? Minha mente já foi lá naquele barquinho e pensou assim, eles falando: nossa, eles são doidos, faz isso não, ele é doido, vai andar sobre as águas, o que é isto? Mas sabe o que eu aprendo aqui? Que os corajosos são aqueles que caminham em direção de Cristo Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que aqueles que querem mais de Deus, e eu acredito que seja o seu caso, que seja o nosso caso, você que está na sua casa aí, para você ir ao encontro do Senhor, você precisa de coragem. Por quê? Renunciar, abandonar, tirar os apegos,
deixar algumas coisas que ficam para trás para ir em direção a Cristo. É preciso coragem. E eu fiquei pensando assim, tem muita gente que pensa assim, eu acho que Deus derrama mais na vida do outro. Não, irmão. Deus não faz acepção de pessoas, não. Deus hoje está olhando corações aqui. E será que tem alguém aqui nessa noite, sentado aqui? Será que tem algum de nós aqui que é mais privilegiado do que o outro? Pedro, ele tem a experiência de andar sobre as águas, porque ele teve coragem. Foi o primeiro surfista da história, sem prancha, né? Surfou em águas, porque teve coragem. Ele podia ter pedido um colete, ele podia ter pedido uma mão estendida, mas ele teve coragem. E quem vai ao encontro de Jesus, é Jesus chamando, e dizendo assim, venha ao meu encontro que eu vou mudar a sua vida. Vem, pode vir. Venha ao meu encontro que eu vou te dar uma experiência sobrenatural, que nunca mais você vai ser o mesmo. Venha ao meu encontro, busque a minha direção. Mas em último lugar, é preciso deixar o barco para experimentar mais de Deus. Deixar o barco tem a ver com renúncia, com perda, com abrir mão. Pedro, ao deixar o barco, ele tem que tirar a sua mão do barco, ele tem que tirar o seu pé do barco para pisar. Isso pressupõe o processo de renúncia que Deus quer que você viva hoje. Isso pressupõe, querido, os processos de mudança que Deus quer que você viva na sua mente, para você ser um novo homem, experimentar mais do Senhor e mais de Deus. Você precisa deixar o barco. Por isso, nessa noite, Deus te chama aqui, tira a mão. E Pedro tira a mão. E ele fala, se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. Qual foi o problema de Pedro, queridos? Foi ele andar em água? Não. Foi ele tirar os olhos da pessoa certa. E todas as vezes que você tira os olhos da pessoa certa, você começa a afundar. Você começa a submergir. Mas sabe, Pedro imaginava que Jesus estava distante dele, porque ele começa a gritar. Mas o que me encanta neste texto, é que o texto mostra, quando Pedro grita, salva-me, verso de número 31, diz assim, imediatamente Jesus, estendendo a mão, o salvou. Sabe o que isso me revela nessa noite? Não há lugar que você esteja, que a mão do Senhor não irá lá para te socorrer no momento da sua adversidade. Não há momento difícil de uma tempestade que a onda esteja sobre a sua vida, que você esteja enfrentando, que a boa mão do Senhor esteja ali. Marcos, eu te tomo pela minha mão direita, não temas. Pedro, a minha mão está aqui. Você só precisa voltar-se para mim, Pedro. Volte-se para mim, largue o leme, largue o barco. Olha para mim, só para mim, Pedro. E se o mar me submergir, a tua mão irá sobre mim, será estendida para me não deixar naufragar. Ele me trará à tona, porque o que Ele quer é você perto dEle. Se coloque de pé nessa noite, nós vamos orar ao nosso Deus. O nosso Deus quer que você viva o sobrenatural. O vento é contrário. O barco parece que não sai do lugar. Talvez seja esse o seu caso, a sua vida. Você pensa, eu estou remando, estou exausto, cansado. Tento aqui, tento ali. Eu não chego do outro lado. Mas quando a gente pensa assim, é
nesse momento que o Senhor Jesus virá ao nosso encontro. E Ele te diz: não temas nessa noite. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor que te mostre o que você precisa deixar. Deixa Jesus acalmar essa tempestade aí. Às vezes a tempestade nem está do lado de fora, né? A tempestade está do lado de dentro, na mente, no coração. Talvez é aquela falta de paz que você não tem para dormir. Há um rabino chamado Harold Kushner, que tem um conceito sobre paz, que ele diz que paz é integridade. É você estar em uma consciência tranquila com a sua própria mente, nos processos de culpa da sua existência, deixar as culpas, deixar as feridas, poder dormir. E aí a gente começa a entender que o que Paulo diz que é aquela paz que excede ao entendimento. É uma paz que, ao vir ao nosso encontro, ela inunda o nosso ser e tranquiliza a nossa alma. E a gente pode dormir sem culpa. Paz que excede a todo entendimento. Você precisa dessa paz. Você precisa dormir. Você precisa dizer: em paz me deitarei e dormirei. Você precisa dizer: Senhor, eu descanso em Ti, como diz o Salmo 62, a minha alma só entrará em descanso se estiver em Ti, ó Deus. Você precisa nessa noite deixar algumas coisas para continuar remando no seu mar da vida. Eu te convido nessa noite a dizer para Ele: Senhor, aqui estou, eis aqui a minha vida. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és. Diga: só Tu és, Senhor. Abrigo. Se o mar Se o mar me submergir,
nós vamos orar ao nosso Deus. Eu quero te convidar, você que está numa grande tempestade, você que quer nessa noite dizer: Senhor, eu vou deixar algumas coisas no barco, eu vou deixar o barco, e agora eu vou em tua direção. Quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, no nome do Senhor Jesus. Eu vou ser o primeiro nessa noite, porque eu tenho algumas coisas que eu estou deixando no meu barco agora, mas eu quero colocar nesse altar do Senhor. Quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui e dizer para Ele: Senhor, está aqui a minha vida, estão aqui os meus temores, estão aqui os meus medos, Pai, está aqui a minha própria vida, os meus sonhos, os meus alvos, as minhas ansiedades, Pai, as minhas preocupações. Senhor, eu declaro que Tu és Senhor da minha vida. Pai, eu te estendo a minha mão e te peço socorro, mas eu sei que nessa noite virá o socorro para a minha vida. Deus está aqui nessa noite e Ele está te salvando a você de si mesmo e lhe dando a oportunidade de dizer a Ele: Senhor, a minha vida é Tua. Senhor, os meus medos, os meus temores, Senhor, eu entrego, Pai, eu entrego, Senhor, porque a minha alma só encontra descanso em Ti. E eu deixo o barco, eu ando sobre as águas, mas eu vou ao encontro do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Jesus está aqui, Ele está te estendendo a sua forte mão. Quem nesta noite está dizendo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, levanta a sua mão bem alto. Você que está declarando: Jesus, Tu és Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Declare o senhorio de Cristo. Diga: Tu és o meu dono, Tu és o meu Deus. Nessa noite o Senhor marcou este dia para que você encontre salvação. E há uma palavra do Senhor para o seu coração nesta noite. Você nasceu para cumprir o propósito que Deus estabeleceu. É palavra de Deus ao seu coração. Você vai chegar ao outro lado seguro, protegido, porque o Senhor garante a vitória durante a travessia. A grande questão não é o mar, não é a tempestade, porque Jesus garantiu que vamos enfrentar dias de aflições, dias maus e tempestades. A diferença é quem está conosco em nossa tempestade. E nessa noite você declarou: Jesus, o Senhor está comigo. O Senhor está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Você que está declarando isso para o Senhor nessa noite, erga a sua mão bem alto, porque o Senhor está te estendendo a sua mão nessa noite. Pai, abençoe essas vidas. Aqueles que declaram nessa noite o senhorio de Cristo. Aqueles que estão dizendo: Pai, eu andei ansioso, eu temia, mas hoje estou deixando o barco para ir em direção ao Senhor. Eu quero imitar Cristo. Aleluia. Como Pedro quis imitar Cristo, e nós queremos imitar o Senhor Jesus. Pai, Deus, nós não queremos tirar os olhos de Ti, porque quando andamos com os olhos fitos no Senhor, vamos ter a segurança de chegarmos em um porto seguro e ali sermos instrumentos de cura, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Por isso, adore.